Amém, irmãos? Vamos agora nesse 2 de setembro, a nossa leitura anual de 2025 da Bíblia Sagrada, no livro de Lamentações de Jeremias. Nesse 2 de setembro, vamos ler o livro todo, pelo plano anual de leitura que eu tenho em mãos aqui. Indica que temos que ler o livro todo, né? A Lamentação, do capítulo 1 ao capítulo 5. Então você pega a sua Bíblia, vamos ler, ouvir as lamentações de Jeremias, como ele se lamentou, como ele chorou, como ele orou pelo povo de Israel, e no que o Senhor respondeu a ele a respeito dessas lamentações. Se temos em mãos, é porque com certeza, né, Deus olhou e viu que este livro é de extrema importância, está aqui conosco, tá bom? Então vamos orar e pedir discernimento para ouvirmos a voz de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou a ler a Tua Palavra. Estamos, Deus, cientes que uma nação ela só mudará se ela ouvir a Sua voz e os governantes desta nação mudar de atitude, entregando as suas vidas ao Senhor e trazendo o Senhor como Senhor da nação. Caso contrário, não tem como mudar. Por quê? Porque o Teu Espírito Santo, ele não trabalha na base da violência, ele não trabalha na base da força. O Teu Espírito Santo trabalha com convencer. Ele converte a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, se nós fizermos a nossa parte de pregar o Evangelho, ou mesmo de ler a Tua Palavra e levar a Tua Palavra onde chegar. O Espírito Santo, Deus, também, ele não se mete, ele não determina, ou seja, ele não toma força, livre arbítrio de ninguém. Cada um decide aonde vai passar a eternidade após a sua morte no corpo. Enfim, meu Deus, a nação só mudará se todo o joelho se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, muito obrigado. Pega a sua Bíblia e vamos começar a leitura em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 1 de Lamentações de Jeremias, que diz assim a palavra de Deus para mim e para você. A humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Tem o título aqui de Aleph. Aleph são aqueles que falam, né, nos Salmos 119. São 12, eu acho. Os que tem lá. Aqui tem uma numeração aqui. Deixa eu ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Né? Então vamos lá. Esse aqui é Aleph. Ou pode ser chamado também de Aleph. Tem um acento no A, acento agudo no A, que diz assim, ele falando: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Bet continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores.
todos os seus amigos se houveram alevosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Só dar uma pausa, rapidão. Guineu. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Dalet. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário, Val. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória, e os seus príncipes ficaram, sendo como coços que não acham pasto, e caminham em força na frente do perseguidor. Zaim. Lembra-se Jerusalém, no dia da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Et. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezavam, porque viram a sua nudez. Ela também suspirava a sua nudez. Aliás, porque, deixa eu ler de novo. Et. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. Teté, ou teté. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador, vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Jade. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar o seu santuário as nações, acerca das quais mandastes que não entrasse na tua congregação. Cof, o café, o caf. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Lamed. Não vos comove isso a todos vós que passaste pelo caminho? Atendei e vede se a dor, como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Amém. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão em
tecidas subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos, e eu não posso levantar-me. Samek. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim, apregoou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como em um lagar a virgem filha de Judá. Aí, por essas coisas chorou eu os meus olhos se desfazem águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. P. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão ao redor dele. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Tissadê, justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouve, pois, todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Cof. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para refrescarem a sua alma. Rex, olha, Senhor, quanto estou angustiada, turbada está a minha alma. O meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Shim. Ouve que eu suspiro, mas não tenho que me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinaste. Mas, em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu, tal. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhe como me fizestes a mim por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido. Capítulo 2. Então esses títulos que eu dei para vocês, esses nomes, são aqueles que eles falam no Salmo 119, tá? Você vai ver lá esses nomes. E aqui, com certeza, Jeremias citou essas lamentações referente ao povo de Israel no cativeiro. O capítulo 2. No capítulo 2 é o cerco, a fome e a ruína de Jerusalém. Aí de novo, né, vem esses, novamente, que eu acabei de citar. Aleph. Como cobriu o Senhor de nuvens, na sua ira, a filha de Sião. Derribou do céu a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés, no dia da sua ira. Bet. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Guineu. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Dalet. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. E tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Val. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma hora, destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Zaim. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Het.
E tentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. TT, abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, e seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor, os seus profetas. Jade, estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre a sua cabeça, se giram pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam sua cabeça até a terra. Caf, já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Lamet, dizem suas mãos, onde há trigo e vinho, quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço das suas mães. Men, que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filho de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida que te sarará. Quem te sarará? Uma pergunta. Num, os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivo de expulsão. Samek, todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que dominava o perfeita, em formosura, gozo de toda a terra? P. Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizendo: devoramo-la, certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimos-lo. Aí fez o Senhor que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade, derribou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos seus adversários. Tissadei, o coração deles clamou ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, contra as tuas lágrimas, como a um ribeiro de dia e de noite. Não te dê descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Cof, levanta-te e clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água diante da face do Senhor, levanta a eles as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Rex, vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim, hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Shim, jazem em terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens verão cair a espada. Tu mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apiedaste deles. Então, convocaste de toda a parte os meus receios, como em um dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse, ou ficasse aqueles que trouxe nas mãos, e sustentei o meu inimigo, os consumiu. Capítulo 3. Capítulo 3 vai falar a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer seu pecado e a voltar para Deus, para obter misericórdia, né? Então, irmãos, proclama
e profetizamos isso sobre nossa nação brasileira. Convidamos, ou façamos convite para que a nossa nação brasileira volte para Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós. Não tememos nada do que possa tentar nos ameaçar o sistema mudando, porque nós não servimos a sistema mudando, nós não servimos a Satanás e seus demônios, e muito menos os seus dominadores. Nós não servimos a deuses estranhos, servimos ao Deus verdadeiro. E por servir ao Deus verdadeiro, não tememos nada do que possa vir do mundo, porque esse Deus que há no mundo, que é o Deus da hipocrisia, que é o Deus da corrupção, que é o Deus da mentira, que é o Deus da falsidade, nosso Deus, o nosso Deus que habita dentro de nós, é maior que esse Deus deles aí. Não tememos nada do sistema mudando, mas rogamos, pedimos e profetizamos para que a nação brasileira volte para Deus, para que Ele tenha misericórdia. E não compare a nação brasileira com Venezuela, não compare a nação brasileira com Cuba, não compare a nação brasileira com Coreia do Norte ou com a China, porque nós não nos encurvamos debaixo de sistema mudando, nós nos curvamos debaixo de um Deus que pode contra todo esse sistema e por meio disto livrar a nação através das nossas orações, para que não caiamos neste erro. Ou seja, a liberdade da nação brasileira está também nas suas mãos. Volte para Deus, volte para Jesus, para que Ele venha ter misericórdia da nação brasileira. E falo isto para todos aqueles parlamentares e políticos crentes, políticos que se dizem evangélicos. Muitos desses políticos são pastores, que têm cargo de vereador, de deputado. Volte para Jesus. Não se dobre ao sistema. Não seja escravo do dinheiro. Volte para Jesus para que Ele tenha misericórdia da nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas uma andorinha não faz verão. Se todos nós olharmos para Cristo e começar a pregar a verdade da palavra, e nós sair desse sistema mundano que está dominando a sua vida, você vai ver que Ele vai fazer com que a nossa nação seja uma nação voltada para Deus e que todo esse mal de corrupção, de mentira, de hipocrisia, de assassinatos vai ser tirado da nossa nação. E assim vamos ser uma nação próspera no Senhor e com o Senhor e para o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Declaramos misericórdia para o povo e a nação brasileira. Capítulo 3 de Jeremias. Aleph. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Guinel. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Dalet. Fez-me como urso de emboscada, o leão em esconderijo. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto.
triunfal. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. E afastaste da paz a minha alma, esquece-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Zaim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no seu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são agora sim, essa é a palavra. Por que você aí está adorando Bolsonaro, crente? Por que você está idolatrando político, crente? Olha só o que Deus fala para ti agora. Você que vive na hipocrisia, você que vive numa idolatria, você está aderindo ao sistema babilônico. E se você aderir a isto, não se converter ao Senhor, olha só o que ele fala para conosco. Por que ele ainda não destruiu a nação brasileira? Quem? Esse Deus. Porque a ira dele cai sobre a nação pecaminosa. E olha só o que ele fala. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Entendeu agora? Porque que alguns perguntam, por que Deus não destrói logo esse partido do inferno? Eu não tenho medo de dizer, porque você, crente, é hipócrita. Você aí que apoia, idolatra Bolsonaro, ou apoia, idolatra outro, e fica jogando uns contra os outros, você tem que sair desse sistema. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E é por causa dessa renovação, dessa misericórdia, que Ele não acaba com tudo. Ele não consome o povo. Por quê? Porque Ele é misericordioso. E a sua misericórdia se renova todos os dias para darmos tempo, nós, que somos salvos nele, sair desse sistema e voltar para o Senhor e deixar o Espírito Santo trabalhar nessa nação. Porque quando você estiver atrapalhando o trabalho do Espírito Santo, ele não vai poder fazer nada. Porque no momento hoje, é de se recolher, é de orar mais, é de se santificar mais, é de pregar o Evangelho e não entrarmos em questões que não são doutrinárias. Não entrar em questões que não são bíblicas. Deixa Deus trabalhar. Saia. E não fique tomando o lugar do Espírito Santo. Faça isso. Você vai ver que Deus vai mudar a nação brasileira e vai ser chamada uma nação de povo de Deus. Aleluia. E todo esse sistema do inferno que está oprimindo esta nação vai cair por terra pelo poder que há no sangue de Jesus, para que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Continuando aqui no versículo 33, versículo 23 do capítulo 3 de Lamentações. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. TT. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é a esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Jode, ou Jade. Assenta-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que ofere, farte-se de afronta. Caf. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamed. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra. Perverteu o direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverteu o homem no seu pleito. Não o verá o Senhor? Amém? Quem é aquele que diz, assim acontece, quando o Senhor não mande? Porventura,
Da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Tá vendo aí, ó? É isso, irmão, que você tem que entender. Você não tem que brigar por partido X. Você não tem que brigar por prisão X. Não, saia disso. Saia. Saia que isto não é para você. Porque se cada um quer se queixar de alguma coisa, de quem culpa disso, de quem tem culpa daquilo, daqui, ó. Cada um se queixa dos seus pecados. O que mata a nação brasileira hoje, irmãos? O que mata, além da corrupção que é o pecado. Porque as pessoas não querem largar o pecado. As pessoas não querem mudar de vida. E largar o pecado, irmãos, é algo que você tem que fazer radicalmente. É deixar tudo para trás. Ganho, riqueza, mordomia, luxo. Abandona tudo isso por Jesus, que você vai ver que ele vai endireitar as veredas desse país, Brasil. Amém? Queixe-se do seu pecado. Olhe você o que você está fazendo hoje, para que reflita no futuro, amanhã, as consequências de boa ou as consequências ruins para a sua vida. Aleluia. Num esquadrimentos dos nossos caminhos, experimente-lo e voltemos para o Senhor. Né? Esquadrimentos é o que? Esquadrinhar, você se examinar. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Samek, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, matastes, não perdoaste. Cobriste de nuvens para que não passe a nossa oração, como cisco e rejeitamento nos puseste no meio dos povos. P. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. Torrente de águas derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Aí, os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Tessadê, como ave me caçaram os que são meus inimigos sem causa. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse: estou cortado. Cof, invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste: não temas. Rex, pleitear-te, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Shin, ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Os lábios dos que se levantam contra mim e as suas indignações contra mim todo dia. Observa-os se assentarem e ao se levantarem. Eu sou a sua canção. Tal. Tu lhes darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás a ânsia do coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Aleluia. Capítulo 4, vai falar: as grandes aflições de várias classes de pessoas. Aleph, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como são espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Bet, os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro.
Gimel. Até os chacais baixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes do deserto. Dalet. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar, os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Re. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas, os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Val. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhasse nela mãos algumas. Zaim. Os seus nazireus eram mais adivos, os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais branca do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhece nas ruas a sua pele. E lhes pegou os ossos. Secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. TT. Os mortos à espada mais odiosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassados por falta dos frutos dos campos. Jode. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. Serviam-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Caf. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor. Derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Lamet. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas ruas de Jerusalém. Men. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio dela. Não. Eram como cegos nas ruas andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Samek. Desviai-vos, bradavam eles, imundo, desviai-vos, não toqueis, quando fugiram e erraram. Disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. P. A ira do Senhor os dividiu, ele nunca mais tornará a olhar para eles, não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Aí, os nossos olhos desfaleciam, esperando o vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Tessadê. Expiraram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Estão cumprindo os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Cof. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram. No deserto nos armaram ciladas. Rex. O respiro das nossas narinas, o ungido do Senhor foi preso nas suas covas, deles dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Shin. Regozija-se e alegra-te, ó filho de Edom, que habita na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embebedar-te-as e te descobrirás. Tal. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais elevará para o cativeiro, ele visitará a tua maldade, ó filho de Edom, descobrirá os teus pecados. Capítulo 5 agora, e finalização deste livro. Males presentes e tristes recordações. Lembra-te, Senhor, dos que nos têm sucedido. Considere e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúva. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem.
Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Com o perigo de nossas vidas, trazemos nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens obrigam a moer, e os moços tropeçam debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta. Os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se a lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo nome de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Aleluia. Irmãos, finalizamos agora o livro de Lamentações, nesse 2 de setembro. E vamos iniciar o livro de Ezequiel. Aprendemos que as misericórdias do Senhor não deixam que nós sejamos consumidos pelos pecados, pelos nossos pecados. Se para nós, que servimos a Deus Todo-Poderoso, temos que renunciar nossa vida todo dia para estarmos em vigilância, para não cair no pecado da nação, imagina a nação que não tem o Senhor. Irmãos, é tempo de reflexão. Não é tempo de brigar por questões políticas, por questões monetárias. Não é tempo de brigar por questões de leis ou por questões judiciárias. É tempo de se arrepender e voltar para Deus, para que Ele tenha misericórdia desse país. Porque, caso contrário, você vai passar por aquilo que você não quer passar. Vai ter um aperto, vai ter fome, vai ter peste, vai ter espada. E se você estiver com o Senhor, Ele vai te guardar. Mas se você não der crédito à palavra do Senhor e viver a sua vida como nos dias de Noé, o dilúvio virá sobre você. Mas não é esse dilúvio com água, é espiritual. Cuidado, nação brasileira. Tome muito cuidado. Porque se você não quer aceitar Jesus hoje em vida, Ele pode vir para você. Que Ele não virá como Salvador, Ele virá como juiz. Se você for a Ele, Ele é o seu Salvador. Mas se Ele vir a você, Ele virá como juiz e não haverá mais esperança para você. Então volte para Deus, volte para Jesus, esqueça tudo, largue tudo para servir esse Deus que vale muito a pena. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, peço, Deus, a tua misericórdia sobre a nação brasileira. Espírito Santo, as pessoas, elas não são dominadas por força nem por violência. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu modo de pensar, cada um tem o seu modo de viver, mas nem todo mundo pensa na sua alma. Se morrer hoje sem Jesus, para onde ela vai?
Então, Espírito Santo, muito obrigado por esta leitura, muito obrigado por esta palavra. O mesmo peso que lemos neste livro de Jeremias, o mesmo peso que lemos contra as nações, que Deus trouxe juízo, que o Senhor Deus trouxe ira, é o mesmo peso que estará nessas nações hoje, que não querem saber de Deus, que não querem saber de Jesus, que não querem ser gerenciados pelo Espírito Santo. Ele trará justiça. Espírito Santo de Deus, nós que somos teus servos, que somos salvos no sangue de Jesus, que somos remidos pelo sangue de Jesus, que temos uma fé convicta de que Deus nos salvou e que Deus está conosco, tenha também, Deus, misericórdia de nós, para que nós não passamos para o lado da corrupção, para que nós não passamos para o lado obscuro da incredulidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que nós possamos estar de pé na rocha que é Cristo, interceder por esta nação, orar por este país, porque somente na oração venceremos esses inimigos ocultos, que não é a carne, os principados e as potestades. Venceremos em nome de Jesus, porque Ele nos deu a vitória para todos sempre. Amém. Antes de sair do vídeo, quero deixar uma palavra que está em 1 João. 1 João capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Que vai dizer assim para nós. Deixa eu chegar aqui junto. Primeira epístola de João, capítulo 2. Os versículos 15. Ó, falando do mundo sistema, tá? Nós não temos que temer o mundo físico e nem o sistema, e nem se aderir a ele. Mas, olha só o que diz para nós aqui. 1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Olha só o que fala. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. O que ele está falando? Saia do sistema. Não adere a ele, não. Se você é algum político que faz parte do sistema por questões monetárias, cuidado. Porque Jesus ele vai fazer uma pergunta para você ainda em vida. Maluco? O que você dará hoje em troca da sua alma? Reflita. Não é tempo de ganhar. Não estamos em tempo de ganhar. Temos que perder. Temos que perder para este mundo e ganhar para Jesus. Temos que perder todos os ganhos físicos que temos neste mundo e vamos ganhar nossa vida em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima leitura e reflita. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus entrar no seu coração e volte para Ele, para que Ele venha ter misericórdia de você. Até a próxima leitura, se Deus quiser.